Bom dia, meus amados, muito bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã especial que o Senhor tem nos dado. Que bom podermos nos reunir, podemos estar aqui juntos mais um dia. Isso prova o grande amor de Deus por nós, isso prova que temos mais um dia sobre o seu cuidado, sobre a sua proteção, e que podemos descansar confiando nele e sabendo que esse dia ele nos deu para glorificarmos o seu nome. Então ontem na nossa escola bíblica nós falamos um pouco sobre como devemos fazer com o dia do Senhor. É um dia de descanso, é um dia que nós podemos aproveitar para sermos grandemente abençoados por Deus e também para podermos nos alegrar nele. Então daqui a pouquinho está chegando o nosso domingo e aí temos uma oportunidade de cumprirmos esse mandamento do Senhor, reservando esse dia para glorificar o seu nome, para descansarmos nele. E aí ontem eu encerrei e fiquei pensando que eu poderia dar aqui algumas dicas. Então, quando chegar o domingo, chame a sua família, prepare esse dia para fazer esse dia especial para o Senhor. E aí você pode ter uma oportunidade de fazer um café da manhã especial, onde você pode meditar na palavra de Deus juntamente com a sua família, quem sabe até fazer o devocional conosco, com toda a família reunida. Ou então, se você não tiver esse tempo, dependendo do que for fazer, acordar mais cedo, então buscar fazer algo especial para a sua família e fazendo com que eles entendam que o domingo é o dia do Senhor, é dele, e que nós temos a grande oportunidade de nos alegrarmos nele e aproveitarmos esse dia que foi abençoado por Deus, tá certo? Então prepare aí o seu domingo para poder glorificar a Deus nesse dia que é do Senhor. Então hoje nós temos um devocional, vou fazer um devocional diferente, não coloquei aquele, eu não recebi ainda o nosso devocional, o devocionário, mas eu vou fazer outro, em outro texto, também muito bom. E o texto de hoje está em Josué, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. E o tema do nosso devocional é Que Maravilha! Então daqui a pouquinho, menos de um minuto, nós vamos iniciar o nosso devocional. Bom dia, irmã Márcia, como é que está o irmão Cláudio, como é que estão todos aí, estão bem? Se o irmão Cláudio estiver bem, se puder fazer aí a nossa oração aqui inicial, dê um toquezinho assim, para a gente botar ele aqui ao vivo, para iniciar o nosso devocional esta manhã, com a oração dele, para a gente se alegrar com a presença do irmão conosco aqui, de forma virtual, né? Mas podemos ter a alegria de vê-lo. Se não puder agora, a gente não tem problema não, a gente deixa pro final, mas faça só assim, confirmando, se dá para ele fazer a oração agora. Se não der, aí a gente espera para o final. Bom dia. Tá ok então. Tá ouvindo aí pelo carro, não tem problema não. Então vamos orar aqui. Então estão todos bem, graças a Deus. E isso aqui é importante, né? Deus está no controle de todas as coisas. Bom dia, irmão Cláudio. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia, Stephanie. Não sei se a Sarinha vai estar aí ou vai estar em casa, mas também um bom dia a ela. Que Deus abençoe essa família que é muito amada nossa, que tem servido a Deus. Inclusive, viu, irmão Cláudio, eu usei seu nome aqui como exemplo, né, num dos nossos devocionais. Nem pedi autorização, usei seu nome e do pastor Aires. Mas espero que tenha sido para a glória de Deus. Eu acho que o irmão deve ter ouvido. E a gente sabe o seu desejo de servir a Deus. Muito bem, meus amados, 8 horas da manhã, mais um dia que se renova. E que maravilha! Esse é o nosso tema do devocional e podemos também dizer a mesma coisa, né? Que maravilha!
nós temos esse dia que o Senhor nos dá. Então vamos agradecer a Deus por isso, que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, o Senhor continua sendo Deus. E assim, Pai amado, está no controle de todas as coisas. Independente do que está acontecendo, independente do resultado de todas as coisas, o Senhor continua sendo bom. E o Senhor jamais deixará de ser Deus, deixará de ser o nosso Deus, deixará de ser o Deus do universo, Deus de todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar em Ti. Queremos Te pedir agora, pelo tempo de devocional, nos abençoa com a Tua palavra, Pai amado, refrigera a nossa alma, ilumina, Senhor Deus, as nossas veredas, nos dá alegria, nos exorta e nos corrige, Pai, nela. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias em Josué capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passasse. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e elas. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda da água do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousem na arca do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava do lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, o nosso devocional de hoje
10 de junho de 2020, tem como tema Que Maravilha. E o versículo então é: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Enchentes, inundações, vendavais, secas, tornados, ondas gigantescas e outras manifestações das naturezas muitas vezes assustam as pessoas com seus impactos imediatos e inesperados. Mas ao mesmo tempo, esses eventos mostram muito o poder do Criador, que continua no controle da natureza. A história da passagem pelo Rio Jordão, relatada na leitura bíblica de hoje, é um desses casos em que Deus intervém na criação para ajudar o seu povo. Depois de passar décadas no deserto, chegara a hora de Israel entrar no território que Deus prometera a eles. Mas havia um rio transbordante no caminho. Era justamente na época de cheia, um momento péssimo para atravessar o Jordão. Então, nesse momento, o Senhor age, providenciando uma solução surpreendente e maravilhosa para fortalecer a fé do seu povo. No versículo 16 diz o seguinte: a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha à distância. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Imagine se você pudesse ver aquele momento, passando com os pés secos no leito de um rio, cujas águas tinham parado de correr só para você poder passar. Maravilhoso, não é? Naquele momento, Deus estava cumprindo a sua promessa de dar uma terra para Israel morar. Mas o povo também tinha suas tarefas a cumprir. Primeiramente, eles deveriam se santificar na véspera, como preparação para participar desta grande maravilha. Só quem está em paz com Deus é capaz de ver a sua ação, pois nosso pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, nos cega e nos causa dúvidas. Em segundo lugar, o povo precisava ter coragem e fé para andar. Se ficasse com medo, não atravessariam. Assim, ao obedecerem fielmente a Deus, os israelitas também puderam ver a demonstração do grande poder do Senhor. Sigamos com o exemplo deles, com fé e coragem. Obedecer a Deus em tudo nos leva a entender e enxergar as maravilhas que Ele realiza. Então, meus amados, temos um texto maravilhoso aqui para meditarmos nesta manhã. Temos um texto aqui que mostra mais uma vez ao povo de Deus o poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos ter a dimensão real e exata do que aconteceu. Fica na nossa mente apenas o que poderia, cogitarmos alguma coisa mais ou menos, mas não conseguimos entender realmente o que aconteceu naquele lugar. Deve ter sido uma cena maravilhosa de se ver. Imagine você chegar diante de um rio em uma enchente. Quem já foi aí para o interior, para o sertão, deve ter visto um rio em uma enchente e deve ter presenciado como foi a força da água, como é a quantidade de água naquele local, naquele momento. Imagine o Rio Jordão, então, numa circunstância dessa, e de repente o Senhor vir e abrir o rio, fazendo com que as águas do rio se tornem num paredão, impossibilitando a descida. E a água que restou então escoa-se para o mar de Arabá, e ali, naquele momento, o chão é visto. Para que isso tudo acontecesse, o pessoal precisaria, primeiramente, ouvir o que Deus tinha falado. Deus tinha dito há muito tempo atrás que Ele iria dar uma terra para o seu povo.
que ele iria fazer com que o povo herdasse dele uma terra preciosa, uma terra que manaria leite e mel. Mas para isso esse povo precisou peregrinar pelo deserto, precisou então confiar na providência de Deus todos os dias, o Senhor alimentando, cuidando, protegendo do sol, protegendo do frio. A palavra de Deus diz que as roupas, as vestes e os calçados do povo não se desgastaram durante aquele período todo no deserto. Então a providência do Senhor era diária, era contínua. E agora então eles iriam mais uma vez presenciar um grande milagre de Deus, que era agora abrir o Jordão. Alguns da geração passada, talvez alguns ainda tivessem visto o mar se abrindo. Mas o que é interessante notar é que Deus diz para Josué: Josué, hoje eu vou mostrar a esse povo que sou contigo. Hoje eu vou mostrar a esse povo, assim como eu era com Moisés, eu também estou contigo. Eu vou fortificar o teu nome. Você vai ser reconhecido como alguém que está sendo ricamente abençoado por mim. Mas quando Josué vai falar, ele diz exatamente o inverso. Ele diz: olha, hoje vocês verão o poder de Deus. Vocês verão que Deus está conosco. E isso é maravilhoso. Nós vemos então aí o entendimento claro de Josué de que toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. E aí então o que é que acontece? Existe toda uma estratégia para que haja então a possibilidade do povo passar no Rio Jordão ao pé enxuto. Eles precisavam então se santificar no dia anterior. Se santificar era se preparar, era fazer então todo o ritual necessário para ficar puro diante de Deus. Então eles tiveram que cumprir esse ritual da lei que era necessário para isso. E a segunda coisa era confiar plenamente que Deus estaria controlando a força daquela água, mesmo na enchente. Deve ter sido um barulho muito grande, as águas sendo contidas, talvez uma forte ventania, tantas coisas devem ter acontecido. E eles precisariam confiar que o Senhor estaria com eles na travessia. Toda aquela multidão iria passar e não iria de forma nenhuma aquelas águas serem então colocadas diante do povo. A palavra de Deus também diz que à frente estaria a Arca da Aliança e os sacerdotes seriam os primeiros a colocar o pé, para provar que primeiramente quem estava com eles era Deus. Então no meio do Jordão os sacerdotes param e todo o povo passa. Quais são então as lições que podemos tirar para a nossa vida hoje? Amados, teremos algum momento da nossa vida que nós chegaremos em um Jordão cheio. Para chegarmos a Canaã celestial, para chegarmos na nossa terra, nós iremos atravessar desertos, nós iremos enfrentar muitas dificuldades. Mas nós precisamos ter a consciência que, assim como o povo, Deus está conosco todos os dias. Deus está suprindo as nossas necessidades todos os dias. Deus vai estar nos acompanhando durante toda a trajetória da nossa vida. Lembre-se que somos aqui peregrinos e forasteiros em terra estranha. Assim como aqueles homens caminhavam no deserto, assim como o povo de Deus hebreu caminhou no deserto, nós também estamos caminhando aqui neste mundo. E que nós iremos enfrentar dificuldades. E nós sabemos que iremos chegar com toda certeza na cidade celestial, na terra prometida por Ele, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então nós precisamos confiar em Deus. E precisamos entender que terá momentos que chegaremos de frente de um Jordão, de um mar vermelho, de exércitos de gigantes como os filisteus. Terá momentos que teremos que lutar, teremos que estar 100% dependendo de Deus. E que nós podemos confiar plenamente nele.
Existe o cântico, Rompendo em Fé, talvez todo mundo conheça, que diz que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá uma chance de crescer um pouco mais. E diz também que mesmo que Ele não abra o mar, Ele pode fazer com que andemos sobre as águas. Então, precisamos entender que mesmo diante de grandes Jordão da nossa vida, se Deus assim não quiser abrir o Jordão para passarmos a pé enxuto, precisamos confiar que Ele pode nos fazer andar sobre o Jordão. E que Ele vai estar conosco e Ele vai fazer com que cheguemos do outro lado. Agora, para isso, precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus completamente. Imagine se os sacerdotes não tivessem obedecido literalmente a ordem dada por Deus a Josué. E dissesse, não, eu não vou passar primeiro o meu pé não. Primeiro eu vou pular, eu vou deixar a arca aqui e primeiro eu vou dar um pulo no Rio Jordão para ver se realmente dá certo. Eu vou tentar passar. Provavelmente ele tivesse morrido. Ou se ele dissesse, não precisa da arca não vamos molhar a arca não, para não molhar, não perder, vai que dá algum problema e a arca vai embora e o rio leva a arca, que é a arca do Senhor. Que isso é o que nós fazemos muitas vezes na nossa vida. Queremos dar o nosso jeito, ou pegarmos a ordem de Deus e mudarmos completamente. Que foi exatamente o que aconteceu com Saul. Deus disse, Saul, vai lá, destrói aquela terra, aquele povo, destrói tudo, eu não quero nada. Os animais, tudo tem que ser destruído. Mas o que é que acontece? Saul não destrói tudo, preserva a vida do rei, pega lá um monte de animais que ele acha que seriam cevados, animais que seriam ótimos para ser oferecido como sacrifício a Deus. Ou seja, Saul achava que sabia fazer as coisas melhor do que Deus. E foi aí que Saul perdeu o seu reinado. Então, meus amados, a lição para a nossa vida é muito simples. A gente precisa entender, precisa ficar muito claro na nossa mente que os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor não são penosas para nós. As ordens do Senhor, elas devem ser obedecidas e devem ser obedecidas à risca. Quando ele disse ao povo, santificai-vos, é porque eles tinham que se santificar. O Senhor queria passar com aquele povo com um coração completamente obediente a Ele. Ele queria então que aquele povo entendesse que Ele é santo, que Ele é poderoso e que o seu povo deve ser assim como Ele é. E o povo precisaria então preparar a sua vida para poder então entrar na terra prometida. E essa aqui é mais uma lição para nós. Durante esse período que estamos andando aqui nessa terra que não é nossa, como forasteiros, nós precisamos nos santificar, para que Deus então possa mostrar toda a sua glória, para que Deus então nos conduza e para que possamos caminhar seguros com Ele. O rio Jordão se abriu como consequência da obediência. Se o povo tivesse desobedecido, o Senhor tinha castigado aquele povo e eles não tinham visto então a terra que seria prometida. Amados, essa é a nossa lição de vida. O Senhor nos prometeu os céus, a glória eterna, a salvação e a vida eterna. Mas nós precisamos evidenciar que somos verdadeiramente, que fazemos parte deste reino, do reino celestial. E para isso precisamos nos identificar como pessoas que são santificadas, que são santas, não por mérito nosso, mas pelo sangue de Cristo, que foi pago por nós. E assim, vivermos vidas coerentes. Porque quando vivemos assim, nós podemos experimentar as maravilhas de Deus todos os dias da nossa vida. Nós veremos o Jordão se abrir várias vezes.
Nós veremos a coluna de fogo, a nuvem a nos proteger à noite, ou durante o dia, a coluna de fogo para nos proteger e nos aquecer à noite. Nós veremos a bondade de Deus todos os dias. Mas precisamos andar confiantes, com a certeza de que do lado de lá do Jordão existe a cidade prometida, existe a terra prometida. Então, durante a nossa vida, estaremos passando pelo Jordão, pelo Mar Vermelho, pelo deserto, pelas lutas, pelas dificuldades, por gigantes. Mas que se formos obedientes ao Senhor em tudo que Ele nos diz, com toda convicção, estaremos na nossa terra prometida, a nossa pátria celestial. Estaremos então com o nosso Salvador, o nosso Rei, na terra que Ele nos prometeu. E como assim, como Josué diz no versículo 10, ele diz: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, amorreus e os jebuseus. Então, meu amado, a nossa vida deve testificar que nós temos um Deus vivo, que está habitando em nós, e que Ele vai fazer com que passemos por todas as dificuldades neste mundo. Precisamos confiar nele, e assim nós experimentaremos as maravilhas do Senhor em nossa vida. Assim nós iremos provar as maravilhas de Deus em nossa vida. Então, meus amados, fica para nós esta manhã a certeza de que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, Ele está conosco e tem o mesmo poder de fazer muito mais do que abrir o Jordão. Então, diante desse vírus aí, diante das pandemias do mundo, nós podemos confiar que Deus está no controle, não precisamos ter medo, precisamos simplesmente obedecer a Ele em toda e qualquer situação. Confiarmos plenamente que Ele vai nos levar para a nossa Canaã celestial. Ele vai então nos colocar diante das portas da Canaã celestial e vai nos fazer entrar para nos deliciarmos de tudo o que é a terra maravilhosa, novo céu e nova terra tem para nos oferecer. Que Deus então, na sua infinita graça, nos abençoe, nos ajude a sermos fiéis a Ele, a dependermos completamente dEle, descansarmos no Senhor e assim podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. E aí a nossa tarefa de casa para hoje é exatamente o desafio aqui que Josué deu ao povo. Vamos nos santificar. Vamos então buscar nos separar dessas coisas do mundo, buscar termos mais tempo com Deus, para que possamos experimentar as maravilhas dele. Possamos estar mais atentos às coisas maravilhosas que Deus nos dá todos os dias. Se você disser assim, mas qual foi? Um dia começou agora? Quais seriam as maravilhas de hoje? O fato de você estar vivo já é uma grande maravilha de Deus. A oportunidade de desfrutar mais um dia de vida é uma grande maravilha do Senhor. Meus amados, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus. Que maravilha, Senhor Deus, nós podemos ter vindo de Ti. Todos os dias o Senhor mostra o Teu santo poder
Mostra, Senhor Deus, o teu cuidado, a tua provisão em nossas vidas. Mostra, Senhor Deus, que está diante de nós, nos protegendo, nos livrando, cuidando, fazendo, Senhor Deus, coisas que só pode vir de Ti. Obrigado porque o Senhor nos prometeu, Senhor Deus, que um dia nos levará à nossa pátria eterna, à nossa Canaã celestial, e que para isso, Senhor Deus, nós temos a consciência que teremos que enfrentar dificuldades, exércitos, lutas, gigantes, mar, rios, mas que podemos confiar que o Senhor estará conosco em todos esses momentos e nos fará chegar onde o Senhor prometeu. Nos dá essa alegria, Senhor Deus, de confiarmos em Ti. Nos dá, Senhor Deus, todos os dias a confiança somente no Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Temos então essa noite mais um momento juntos para podermos meditar na Palavra de Deus. Mais uma oportunidade para podermos estar juntos, então aprendendo mais da Palavra de Deus. E eu convido a todos a estarem conosco esta noite às 18 horas e fazendo então nosso devocional vespertino e assim nos alegrarmos mais uma vez com a Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Um forte abraço no coração de todos e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos.